Continua. A empresa júnior passou. Velho, então foi a experiência mais transformadora da minha vida, de longe. Porque a empresa júnior, ela mostrou que a solução para o inconformismo que eu tinha na faculdade era simplesmente aprender conhecimentos que eram aplicáveis. Porque até então eu tinha aula de cálculo, de álgebra linear, de termodinâmica, de mecânica dos fluidos, e eram coisas que até então eram o caminho que eu tinha que seguir. Eu tinha que aprender, porque eu tinha que tirar boas notas, porque na minha cabeça, eventualmente, eu ia chegar perante uma entrevista de emprego, eu ia falar com o empregador, e o cara olhar meu CR e falar, contratado, parabéns, sabe? E assim, minha vida ia ser resolvida desse jeito. Mas na empresa júnior eu vi que não. Eu fiz processo seletivo. Eu fiz a primeira entrevista que eu tive com um empregador, foi um outro membro, um moleque, que nem eu, que já tinha entrado antes na empresa júnior, ele estava lá me entrevistando. Perfeito. E ele me deu um case para fazer, para testar a minha capacidade de raciocínio lógico. E aí ele começou a falar sobre números, né? Como eu estava fazendo engenharia, a empresa júnior era de consultoria em engenharia de produção. Então, ele começou a falar um case, eu falei, cara, eu acho que se a gente conseguir projetar a receita que vai vir da gente fazer isso aqui, e comecei a dar umas, né, com base no case que ele falou. E o cara falou, putz, cara, maneiro isso daqui. Ele anotou lá, enfim, isso foi a última etapa, passei. Lá dentro, eu vi que existia um outro mundo. Um mundo de você poder assumir responsabilidade sobre as suas próprias atitudes e você ver um resultado claro em relação ao que você faz. Porque na faculdade não tem isso, assim. Você é dado a matéria e você sabe que você aprendeu porque você tirou uma boa nota, mas você não sabe como isso reflete no mundo de fato. Cara, na empresa júnior, você vende projeto para cliente. O cara vem até a empresa, ele paga, de verdade. Você senta e negocia com ele. Se você fechar, foi por causa de você. Você foi um bom vendedor, você conseguiu atribuir proposta de valor para aquilo que ele estava querendo comprar no primeiro momento. Então, isso depende de você. E é uma coisa que eu nunca tinha aprendido antes. Comunicação, cara, liderança. Porque lá você tem os squads, você tem as equipes, sabe? Você é líder de outras pessoas também. Isso eu nunca teria aprendido na faculdade. Eu vi, então, caraca, existem conhecimentos que não são dados na escola ou na faculdade. E ao longo desse tempo, em que eu estava deixando de responder a pergunta como é que eu ia gastar aquele dinheiro que meu pai me deixou, eu comecei a pensar, putz, cara, já que eu não sei como é que eu vou gastar, porque eu larguei medicina, melhor que eu deixe ele rendendo da melhor forma possível. E aí o que aconteceu? Eu fui no YouTube, o melhor professor que eu tive na vida, procurei lá. Como começar a investir? E aí eu conheci o cara espetacular, velho, chamado Thiago Nigro. Esse cara aqui mudou minha vida, mano. Ele começou a falar sobre educação financeira, começou a falar sobre como investir, e depois eu conheci também a Natália Arcuri, incrível tudo que ela faz. Conheci o Bruno Perini, Lucas Pitt, conheci o Fábio Holder, conheci o Gustavo Cerbasi, decorei tudo do Gustavo Cerbasi. Falei, caraca, outro mundo que se abriu à minha volta. Falei, caramba, que doideira, né? Porque, você vê, a gente na escola é ensinado a seguir um caminho padrão. Você deve estar muito bem familiarizado. Qual é? Você vai para a escola, você tira boas notas. Você passa de ano. Você sobe para o próximo ano, tira boas notas e assim você continua até você se formar, fazer o Enem e entrar para a faculdade. Só que você pode, nesse Enem, voltar, porque você não conseguiu passar para a faculdade, aquela única profissão que você foi incentivado a escolher para os próximos 45 anos da sua vida, a exclusão de todo o resto. Como se tivesse só uma única coisa que você tivesse perseguir alcançar a exclusão de tudo que existe. Isso é um modelo tradicional que hoje a sociedade vê como um modelo certo. É aquele que, se você cumprir, você está bem. Se você não cumprir, você está errado. Só que a sociedade não prepara a gente a esperar a consequência da gente ter incongruência nas nossas decisões. Incongruência no quê? Incongruência de você seguir um caminho que é completamente diferente daquilo que você foi ensinado a seguir. E aí o que acontece? Você fala, putz, eu não estou gostando de engenharia, não estou gostando de medicina, eu sou o problema. Eu sou errado. Você começa a se sentir mal, porque todo mundo estava feliz da vida, nas suas faculdades, se sentindo bem. Seus pais te ensinaram que você tem que escolher a sua profissão da sua vida. Você, muito cedo, tem os seus pais perguntando, e aí, cara, o que você vai fazer da vida? Mas, mano, a gente muda, né? A gente adquire conhecimento ao longo do tempo. Às vezes você gosta de tocar violão, num dia você não gosta mais do outro, cara. Às vezes você tá perdidamente apaixonado por alguém, no dia você não tá mais no outro. Às vezes você gosta de comer bolo, no dia você não gosta mais no outro. A gente muda, a gente é volúvel. Então, a gente precisa estar constantemente sendo incentivado a novos inputs para não cair na mesmice, porque a mesmice faz com que a gente fique na mesma. E isso não move ninguém. Mas ainda assim, a gente é meio que tido como normal você fazer uma única coisa para sempre. Então, quando eu cheguei na faculdade, e quando eu comecei a ter contato com a empresa júnior, e quando eu comecei a aprender a investir, eu vi duas coisas. Primeiro, todo mundo lida com dinheiro. Independentemente de quem você seja.
Você pode ser um advogado, engenheiro, você pode ser gari, você pode ser astronauta, você pode ser bibliotecário. Você escolhe, cara. Você vai ter que lidar com dinheiro. A não ser que seja um monge tibetano que tem uma, sei lá, uma terra autossuficiente. Você vai precisar saber como investir o dinheiro que você recebe no mês. Você vai saber como diversificar a sua renda para cumprir determinados objetivos que você tem na sua vida. Você tem o direito de saber que você não precisa depender do INSS aos 65 anos de idade. Porque é isso que a gente aprende. Você vai trabalhar numa boa empresa para se aposentar com um bom salário, porque você vai conseguir se aposentar com o teto do INSS. Cara, pô, hoje uma pessoa, eu fiz essa conta, uma pessoa que recebe 3 mil reais por mês, sabe quanto é que ela tem que contribuir? Ela contribui para o INSS 11% do salário, isso é média, né? Então a pessoa vai lá com 3 mil reais, contribui 11% do salário, o empregador contribui com mais 20%. Se ao invés desse dinheiro, né, ter sido usado para ir para a Previdência Social, ao invés disso fosse usado para ela mesma investir o seu dinheiro, ela com uma rentabilidade de 8% ao ano, depois, quando ela chegasse aos 65, uma pessoa com 3 mil reais por mês de renda, durante todo esse tempo. Sabe quanto ela receberia de renda passiva, velho? Ela receberia de renda passiva 26 mil reais por mês, porque ela teria acumulado um patrimônio de 4 milhões e meio. Ganhando 3 mil reais por mês, só investindo aqueles 11% que ela já dá para o INPS. Só os 11, nem conta os 20 da empresa. Não, conta os 20 da empresa. Considera que esses 20 seriam dinheiro que a empresa deixaria de pagar direto, pagaria para o empregador, para o funcionário, para ele mesmo decidir o que fazer com o próprio dinheiro. Tá bom? Então seria 31% do salário que ele iria investir, vamos colocar desse jeito. Poderia se aposentar ganhando 26 mil reais. Uau. Precisa se aposentar ganhando menos do que ganhou a vida inteira, porque alguém que ganha 3 mil reais por mês nunca vai se aposentar com o teto do INSS. Então, isso me mostrou o direito que todo mundo deve ter de ser dado educação financeira, de base. Não é algo que você deve ver só na faculdade, isso a gente nem é. Mas isso é algo que deveria ser dado no ensino básico. Sabe por quê, cara? Porque é fácil. Não é difícil. Você fala de taxa Selic, sobre política monetária do Banco Central, expansionista, contracionista, e fala, meu Deus, mas que coisa difícil daí. Isso é um bicho de 7 cabeças, eu não consigo entender. Não é pra mim. Não é pra mim. Mas, cara, é moleza, isso daqui é muito fácil, pô. A gente tem hoje pessoas que têm 11 anos de idade, começaram, e assim, só porque se não tinha um filtro, sabe, naquela coisa de, putz, vou estudar isso daqui. Mano, tem um moleque agora, ele começou com 11 anos de idade, chama Kid Investor. O cara tem 13, começou há 2 anos atrás, ele tá com 350 mil seguidores. Deve estar com mais, né, amor, agora? O maluco tá crescendo, tipo, 20 mil por dia e não tô brincando. Uau! É sério, por dia. 13 anos de idade. Ele tem 13 anos. É. Incrível, Felipe Moleiro. O moleque, ele fala sobre finanças, cara. Ele tem 13 anos de idade. Mas ele não fala sobre finanças como um moleque de 13 anos de idade. O cara fala que nem adulto. Por quê? Porque ele é genial? Porque ele é simplesmente fora da curva? Pode ser. Ele pode ser fora da curva. Mas o bottom line é que ele não teve filtro para começar a aprender. Se um moleque de 11 anos de idade consegue aprender sobre educação financeira, cara, qualquer um consegue, mano. E ainda assim, a gente não é dado isso na escola. Isso foi a primeira coisa que eu percebi. A segunda foi a seguinte. Tinha vários amigos na faculdade, pessoas que eram mais velhas do que eu, que tinha conhecido na empresa júnior, que estavam fazendo outras coisas na vida também, e estavam se formando, né? E aí, amigos que você se preocupa, e aí, cara, pô, você se formou, aí como é que tá a vida? Aí ele, mano, não consegui nem emprego ainda, cara. Tô esperando aquela proposta de estágio lá do programa de trainee, mas sei lá, vou trabalhar com outra coisa. E aí o que acontece? A pessoa passa 5 anos, no mínimo, tá? Porque normalmente em engenharia a galera se forma mais do que isso. No mínimo 5 anos, com dificuldade do caceta, mano, estudando cálculo todo dia, essas coisas que eu te falei, pra conseguir ter finalmente o diploma e, cumprindo todos os crachás que a sociedade impôs, finalmente viver bem, tá bem de vida, e não consegue emprego. Ou então, se consegue, vai ser desrelacionado à área do qual ela se formou. Ou então, se consegue, vai ser para ser contratado numa posição inferior daquilo que o diploma dela teve. Por exemplo, um engenheiro que é contratado como analista, porque existem muitos outros engenheiros muito mais experientes que estão aceitando ganhar o piso de um engenheiro recém-formado. Mas por que isso acontece? É porque os empregadores são seres opressores capitalistas que querem o mal de todos e estão desesperadamente procurando lucros? Não, cara. É lei da oferta e da procura, pô. Lei de livre mercado. A gente não tem pessoas suficientemente aptas a abrir empresas para absorver toda essa demanda. Existem mais pessoas se formando do que empresários criando empregos. O que acontece? O valor que essas várias pessoas
tem ao se formar, diminui, é pequeno. É uma simples defasagem de lei da oferta e da procura. E eu acho que nessa defasagem, me permite me interromper, é a formação dessas pessoas. Existe, da mesma maneira que existe uma defasagem, existe uma carência em alguns segmentos da sociedade. Por exemplo, como que você descobre, por exemplo, sei lá, que desenvolvedores talvez não, desenvolvedores é uma dificuldade, mas profissionais de Product Owner. Legal. Como é que você vai descobrir um Product Owner hoje? Depois que ele sai da faculdade. Depois que ele sai da faculdade? Não vai. Não vai. Então, a minha pergunta é, o sistema de ensino brasileiro está completamente falido? Então. Eu sei que é difícil. Eu não quero que ninguém tire isso meu de fora de contexto, entendeu? Tá, mas eu acho perfeito. que é o seguinte, cara. A nossa sociedade valoriza um modelo de ensino que foi criado para suprir a necessidade de uma sociedade de 150 anos atrás. Por quê? No modelo de revoluções industriais, onde as máquinas estavam tomando conta do processo produtivo, os artesãos deixavam de tomar conta do processo produtivo e davam lugar à esteira de produção, o que aconteceu é que os empresários, os detentores dos bens de produção, eles precisavam de pessoas com cabeça apta a trabalhar de uma forma segmentada, repetitiva e cíclica nas suas indústrias. Ou seja, o modelo de ensino foi pautado, foi criado para suprir essa necessidade, para formar pessoas que tinham cabeça de saber como atuar numa esteira de produção. Ou seja, pessoas absolutamente especialistas. O reflexo dessa criação a gente vê até hoje. Hoje, quando você vai fazer medicina, você passa 6 anos na faculdade de medicina, depois você passa mais 5 anos na residência. Cada dia que passa, você se torna mais especialista. O que acontece? Ou eventualmente mais obsoleto. Ou eventualmente mais obsoleto. Porque é um meio tão nichado, é um mindset tão preparado com um formato antigo, né, de 150 anos atrás. Como é que você vai ter senso crítico para ver o que está acontecendo no mundo e se adaptar às circunstâncias? Você sabe fazer aquilo? Faz isso daqui desse jeito aqui. Eu faço esse jeito aqui, eu aprendi. Agora faz desse... Não, esse daqui eu não sei. Não, mano, a ideia é pensar que hoje as demandas do mundo são completamente diferentes daquelas de 150 anos atrás. Claro. A gente tem outros problemas. A gente não vive mais na indústria. A gente precisa de pessoas que têm cabeça pensante, que conseguem identificar os problemas do mundo e tirar conclusões sobre o que fazer para resolver esses problemas. Como é que você consegue... Cara, isso é a cabeça do empreendedor. Só que as pessoas falam, eu não quero empreender, não é para mim. Irmão, empreender é qualquer um. E empreender não é simplesmente você abrir um CNPJ, cara. Empreender é uma filosofia de vida. É você tapar do que está acontecendo no mundo. É você ser cético para entender a causa do que aquilo que você viu ali gerou. Então, o que gerou aquilo que você está vendo? Quais são os impactos que isso tem no mundo? Existe alguma coisa que você individualmente pode fazer para melhorar? Da sua parte, sabe? Porque quando você é um ser pensante, você olha numa perspectiva muito mais macro. Você deixa de ser um ser absolutamente egoísta, individualista, e você passa a pensar no todo. Isso é muito bonito de pensar, mas é algo que a gente não é ensinado. Tendo em vista esses dois problemas, esses dois pilares, educação financeira e defasagem do conhecimento relacionado a negócios que a gente não tem, eu pensei, putz, mano, eu tive o privilégio de aprender sobre essas duas coisas. Uma por causa de uma tragédia que aconteceu com meu pai, a outra por causa de um acaso, de eu entrar na faculdade e me deparar com esse processo seletivo que eu achei que fosse legal de eu participar. Só que eu acabei me desenvolvendo bastante nessas áreas que o ensino tradicional não ensinava. E o que aconteceu foi que eu falei, putz, vou começar a falar disso daqui, que hoje é visto como um conteúdo passado por pessoas engravatadas e super formais, por exemplo, por um negócio, você vai falar um grande empresário, um cara de sucesso, muito distante da realidade de uma pessoa normal. Educação financeira, um economista também engravatado que vai falar na Globo News, é muito distante. Eu falo, cara, vou falar pra gente que nem eu, moleque que fala com gíria, carioca, que não tá nem aí se as pessoas não vão rir das minhas piadas. Eu só vou falar porque eu quero passar conteúdo de uma forma que eu sei que é fácil e eu sei que eu consigo. Porque é genuíno, porque é verdadeiro e porque é desprendido de expectativas, né? Exemplo, o favelado investidor. Como que você pode imaginar um menino vindo da favela que sentou aqui onde você está sentado e disse para mim que o dia mais feliz da vida dele foi quando ele levou a mãe, que é
assistente de serviços gerais, Aham. e falou: mãe, pode entrar no mercado, hoje no supermercado, e comprar o que você quiser. Pode encher 2 carrinhos, porque a gente tem dinheiro para pagar. E isso ele me disse que aconteceu faz pouco tempo. Nossa, Sabe? cara. E se conectar. E melhor, não é só a própria história. É uma preocupação tão genuína com o todo. E o resultado dele está vinculado ao valor que ele entrega para o todo, É que ele isso. transforma a vida de um monte. Exatamente. Porque ele tem a retórica, o discurso que atinge os moleques que vieram do mesmo nicho que ele, e ele transforma por meio desse tipo de educação. É Que é o verdade. que você está fazendo. É verdade, cara. Né? Isso que é bonito do marketing digital, da produção de conteúdo. Pô, existem 7 bilhões de pessoas no mundo, cara. Quando eu comecei, já tinha o Thiago Nigro, que me deu esses primeiros passos. Já tinha a Natália Arcuri, já tinha o Bruno Perini, Pete Money, Fábio Rodo, todas as pessoas, né? Hoje ainda tem o Favelado Investidor, Claro. tem Nath Finanças, tem o Kid Investor. Tantas pessoas que falam sobre o mesmo assunto. Mas elas falam para um público diferente, porque elas falam do seu jeito, sabe?